Olá! Na nossa primeira aula nós falamos sobre o histórico do pensamento evolutivo e vimos que as ideias de Darwin na verdade seriam 5 ideias diferentes: evolução, gradualismo, especiação, ancestralidade em comum e seleção natural. Na segunda aula nós vimos as evidências dessas diferentes ideias. Nós vimos que essas ideias elas podem ocorrer tanto em pequenas escalas de tempo quanto em grandes escalas de tempo. Tá? Na aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre conceitos de espécie, tá? Porque muito do foco da evolução está sobre a espécie. Então, como conceituar a espécie? Vamos até a televisão para começar a nossa aula. Bom, apesar da evolução ser muito aceita hoje em dia, né, de ter uma série de evidências que corroboram o processo evolutivo, nem sempre foi assim. A evolução sendo mais aceita, ela somente começou na década de 1920 e 1930. E isso em grande parte porque diferentes pesquisadores, como o estatístico Ronald Fisher, o geneticista C.L. Wright, Theodosius Dobzhansky, Stubbs, o ecólogo e paleontólogo George Gaylord Simpson e o ecólogo Ernest Mayr, eles se reuniram, tá? E para mostrar que a evolução tinha uma série de evidências que a tornavam uma ideia forte. Isso foi conhecido como síntese moderna da evolução. A partir da síntese moderna da evolução, foi demonstrado que a evolução ela estava ligada a praticamente todas as áreas da biologia: conservação, genética, zoologia, botânica, ecologia, genética de populações, biogeografia, microbiologia e tantas outras aí que não couberam aqui no slide, né? Citologia, entre outras aí, tá? Então a evolução ela conseguia integrar essas diferentes áreas dentro da biologia. Essa ideia permitiu o aparecimento de novas discussões dentro do processo evolutivo. Algumas dessas principais discussões eram: quais são os atributos biológicos da espécie? Como se forma uma espécie? Né? Como se dá o processo de especiação? A espécie é uma unidade de seleção natural? Ou a unidade de seleção natural é um indivíduo? Ou é um gênero? Ou é um grupo específico? Como as interações entre espécies moldam as diferentes adaptações dos organismos ou das espécies? Tá? Será que existem interações que coevoluem, ou seja, que evoluem simultaneamente ao longo do tempo? Como ocorrem as extinções? Ou mesmo como se deu o processo de evolução humana? Então a síntese moderna permitiu o surgimento dessas diferentes questões. Mas talvez uma das principais questões dentro da síntese moderna e até hoje dentro da evolução é: qual a definição de espécie? Tá? A partir disso, a primeira pergunta que eu faço a vocês, e deixo vocês para pensarem um pouquinho nisso, é: será que a espécie existe? Tá? Alguns defendem que não, que a espécie nada mais é do que uma criação nossa que facilita a nossa visão e a nossa compreensão sobre o mundo natural, sobre as unidades que compõem o mundo natural. Portanto, a espécie não é uma unidade natural, é uma unidade criada pelo homem. Bom, mas existem outras pessoas que acreditam que não, que a espécie ela é uma unidade natural em si, que nós podemos reconhecer a espécie na natureza. A partir dessa ideia, então, a questão é: existem diferentes conceitos de espécie. E quais são esses conceitos de espécie? Tá? Hoje, dentro da evolução, nós trabalhamos basicamente com diferentes critérios e 5 conceitos de evolução: o conceito tipológico de espécie, o conceito biológico da espécie, o conceito ecológico da espécie, o conceito fenético e o conceito paleontológico de espécie. Tá? O conceito tipológico, que é o primeiro que nós vamos ver, ele foi criado por Linneu e o principal critério para a definição da espécie é as diferenças externas dos indivíduos, baseado na sua morfologia. Tá? Como nós falamos lá na nossa primeira aula, tá? Linneu foi o criador do que nós chamamos de sistema binomial de nomenclatura, onde as espécies podiam ser enquadradas em diferentes
níveis hierárquicos, que vão desde um nível mais restrito, como a espécie, até um nível mais amplo, como o reino. Para Linneu, a principal forma de categorizar essas espécies nesses níveis hierárquicos era utilizando a morfologia. Tá? Portanto, Linneu ele identificava uma espécie simplesmente a partir das suas semelhanças ou diferenças morfológicas. E esse é considerado como o primeiro conceito de espécie dentro da biologia, tá? Ou pelo menos que foi proposto de forma mais aberta dentro da biologia. Tá? Então, o que eu quero que vocês guardem é de que Linneu categorizava as espécies por meio das suas diferenças ou similaridades externas da morfologia. Tá? Ou seja, a morfologia é o principal critério do conceito tipológico. Agora, existem alguns problemas relacionados a esse conceito. Tá? E quais seriam esses problemas? Bom, o conceito tipológico ele não vai englobar outras diferenças dos organismos, como a sua fisiologia e o seu comportamento. E a gente sabe que fisiologia e comportamento hoje em dia é muito importante para os organismos, para a sua sobrevivência e para a sua reprodução. Tá? Segundo, se o único critério que eu vou utilizar para identificar a espécie é a morfologia, então como é que eu vou fazer com as espécies que apresentam dimorfismo sexual? Ou seja, com aquelas espécies que possuem diferenças entre machos e fêmeas. Vamos dar uma olhada em alguns casos. Por exemplo, esse aqui, dessas aves, e esses aqui. Se eu fosse identificar a espécie simplesmente pela morfologia, eu estaria dizendo que esse macho é de uma espécie e essa fêmea é de outra espécie. Eu estaria dizendo que esse macho é de uma espécie e essa fêmea é de uma outra espécie. Ou seja, eu estaria dizendo que indivíduos da mesma espécie são de espécies diferentes se o meu critério for simplesmente a morfologia. Tá? Um outro problema aí é que se a morfologia é o único critério, tá, para conceituar uma espécie, o que eu vou fazer então com as espécies que apresentam evolução convergente, ou seja, uma resposta convergente para um determinado modo de vida? Vamos aos casos que nós estudamos na última aula, né? A questão da analogia. Se eu for levar em consideração o formato corporal desses organismos aqui, tá? Eu estarei dizendo que eles são da mesma espécie, porque a morfologia deles externa é similar. Tá? Da mesma forma com esses organismos aqui. São de espécies completamente diferentes, mas possuem convergências, né? No caso as asas, para um determinado modo de vida. Tá? Então, o conceito morfológico é interessante, foi interessante porque foi a primeira conceituação de biologia proposta, tá? E ele expõe isso de forma bem simples e clara, mas hoje nós sabemos que ele tem problemas a ser aplicado. Tá? Bom, e aí eu pergunto, se o conceito tipológico não é bom o suficiente para o que a gente tem hoje, será que existem outras formas de conceituar a espécie? Existem, como nós vimos no início da aula. Uma delas foi proposta por Mayr, tá? E o principal critério utilizado por ele para determinar a espécie é o isolamento reprodutivo, que nós já vimos nas aulas anteriores. Em 1963, ele colocou que a espécie tinha a seguinte definição: era um grupo de populações naturais que intercruzam e estão isoladas reprodutivamente de outros grupos. Na década de 80, ele reformulou esse conceito para ele ficar um pouquinho mais completo. Ele colocou aqui uma comunidade reprodutiva de populações que ocupam um nicho específico na natureza e está reprodutivamente isolada de outra comunidade reprodutiva. Tá? Então, a diferença entre esse segundo conceito e o primeiro é que ele engloba no segundo a ideia de nicho ecológico. Então, essa comunidade reprodutiva aqui tem um nicho ecológico mais específico, e ao invés de falar em populações naturais, ele está falando em comunidades reprodutivas, comunidades que conseguem reproduzir entre si. Então, essa é a diferença, mas a ideia do conceito é a mesma. Tá? Bom, esse conceito tem alguns pontos fortes bastante interessantes. Tá? Primeiro, ele vai acrescentar a ideia de classificação do conceito tipológico.
a noção de parentesco entre indivíduos da mesma espécie ou de grupos muito próximos. Eu não sei se vocês vão lembrar da nossa primeira aula, mas nós mostramos que o Linneu ele era um fixista, ele acreditava que as espécies eram fixas e que não tinham nenhum grau de parentesco entre elas. Tá? E o seu conceito tipológico, ele reflete isso. As espécies apenas estão agrupadas de acordo com sua morfologia, mas não possuem nenhum outro tipo de relação ancestral ou de parentesco. No conceito biológico do Mayr, ele já mostra que, uma vez que as espécies são unidades reprodutivas, né, aqueles que conseguirem reproduzir entre si é porque tem uma história em comum. Aqueles que não conseguem se reproduzir com outro grupo é porque possuem uma história diferente. Então, essa noção de história, de ancestralidade, está inclusa no conceito biológico de espécie. Tá? E, a partir disso, eu consigo montar as relações de proximidade entre os diferentes organismos. Né? Aqui uma filogenia aí de primatas. Tá, okay? Uma filogenia bem simplificada, na verdade, mas é só para dar uma noção para vocês de como o conceito pode ser utilizado. Um segundo ponto forte e importante desse conceito é que se as espécies elas vão formar unidades reprodutivas isoladas, tá, na natureza, então nós vamos conseguir explicar por que alguns indivíduos são mais similares entre si do que com outros indivíduos. Tá? Os chimpanzés são mais similares entre si porque eles se reproduzem entre si e eles não se reproduzem com outros grupos. O mesmo raciocínio vale para elefantes, peixes ou qualquer grupo de indivíduos que formem uma espécie na natureza. Tá? Então a gente consegue explicar por que alguns indivíduos de um grupo são mais similares entre si do que com indivíduos de outros grupos. Tá? E o conceito ele é bastante amplo e completo. A gente considera que o conceito ele abarca ideias como unidade genética, tá? Uma vez que uma comunidade reprodutiva é um grupo que somente se reproduz entre si, então aquele grupo ele tem uma unidade genética distinta de outros grupos. Uma vez que uma comunidade reprodutiva tem um nicho específico, então eu estou falando de uma unidade ecológica. Eu estou colocando a ecologia dentro do conceito. E por último, eu também falo de uma unidade reprodutiva. Isso aqui é um ligre, tá? Proveniente de um cruzamento entre um leão e um tigre. Esse indivíduo é um híbrido infértil. Tá? Então, o que mostra que leão e tigre são espécies diferentes, isoladas reprodutivamente. Tá? Portanto, eu falo de unidade reprodutiva. Tá? Alguns probleminhas relacionados a esse conceito são: o isolamento na natureza pode ser geográfico e não reprodutivo. Nesse caso aqui que eu trouxe para vocês, por exemplo, isso aqui mostra a distribuição de uma mesma espécie, só que, como é uma distribuição muito ampla, os indivíduos que estão nas extremidades, eles começaram a se diferenciar a ponto de serem muito diferentes morfologicamente e no seu comportamento. Acredita-se que os indivíduos das extremidades da população, eles não se reproduzem, o que poderia caracterizá-los como espécies diferentes. Entretanto, na área central da distribuição, os indivíduos que sofreram um pouco menos de alteração, eles ainda têm a capacidade de reproduzir. Ou seja, se eu considerar só os indivíduos das extremidades, eu estarei pensando que há o isolamento reprodutivo. Portanto, eles seriam espécies diferentes. Agora, se eu considerar esses indivíduos aqui, o isolamento ele não é completo. Portanto, eu ainda não tenho espécies separadas. Tá? Então, eu tenho que considerar que muitas vezes o isolamento é simplesmente geográfico e não um isolamento reprodutivo mesmo. Tá? E o isolamento é difícil de se determinar, tá? Na natureza. Não é algo simples de você só chegar e dizer, não, está isolado ou não está isolado. Tá? Agora, apesar dessas problemáticas, o conceito biológico ainda continua sendo o mais aceito e mais completo entre todos os conceitos apresentados, porque ele vai falar ao mesmo tempo de genética, ecologia e reprodução das espécies. Tá? O próximo conceito, que é o conceito ecológico, o critério utilizado para produzir esse conceito é o nicho ecológico. Tá? Lá na ecologia, provavelmente vocês viram que existe um conjunto de condições
que determina o local de vida, que determina o papel do indivíduo ou dos indivíduos na natureza. Esse conjunto de condições que permite a sobrevivência, a reprodução dos organismos, nós chamamos de nicho ecológico. Tá? E de acordo com esse conceito, a espécie, tá, ela pode ser determinada como um conjunto de organismos que exploram o mesmo conjunto de nichos ecológicos, ou seja, tem o mesmo conjunto de condições que permite ele sobreviver e de reproduzir, incluindo os diferentes estados de vida. Essa última parte é muito importante, porque muitas vezes o adulto e o jovem possuem nichos ecológicos diferentes. Então, se a gente não considerar o fato de um organismo ser adulto ou jovem, eu posso dizer que o adulto é de uma espécie e o jovem é de outra espécie, simplesmente porque eles têm nichos ecológicos diferentes. Isso é claro de acordo com o conceito ecológico de espécie, tá? Agora, uma coisa importante a se lembrar é que a gente viu que o conceito biológico ele já fala de nicho, né? Ou seja, essa ideia de nicho em comum, ela já está inclusa dentro do conceito biológico. Mas um ecólogo que tenha uma visão mais ecológica, ele pode estar utilizando esse conceito para algum tipo de estudo, tá? Uma crítica que ele tem ao conceito, hoje em dia, é de que espécies diferentes podem ter nichos ecológicos, faltou um Szinho aqui, muito similares, o que dificultaria a delimitação de uma espécie, tá? Então, aquele conjunto de condições que determina a sobrevivência e a reprodução de um organismo pode ser o mesmo para espécies diferentes, porque elas possuem adaptações para o mesmo tipo de ambiente. Então, essa delimitação nem sempre é tão simples assim, tá? O quarto conceito que nós podemos ver é um conceito fenético. O critério utilizado é o fenótipo dos indivíduos, ou seja, além de morfologia, utilizada lá no conceito tipológico, nós também estaremos utilizando fisiologia e comportamento dos organismos. Tá? A partir desse conceito, nós podemos delimitar a espécie como um conjunto de indivíduos que são feneticamente semelhantes, possuem fenótipos semelhantes entre si e diferentes de outros conjuntos de indivíduos. Então, um grupo tem um fenótipo muito similar e esse fenótipo é diferente de outro grupo. Isso formaria espécies diferentes. Tá? A grande questão é que esse conceito ele só está mais preocupado na descrição mesmo, então ele não está muito preocupado com as relações de parentesco, de ancestralidade. Uma ideia muito parecida com o conceito tipológico de espécie. A diferença é que aqui nós acrescentamos geralmente o fenótipo como um todo, ou seja, além de morfologia, fisiologia e comportamento. Tá? E por último, nós temos o conceito paleontológico de espécie, cujo critério é a morfologia. Bom, Rodrigo, mas você não falou que o conceito que o conceito tipológico de espécie, ele já não era baseado na morfologia? Então, qual é a diferença para o conceito paleontológico? A diferença é que no conceito paleontológico nós estaremos trabalhando com fósseis. E os fósseis, a gente dificilmente terá dados diretos relacionados à fisiologia ou comportamento desses organismos. Terão que ser dados extraídos. O dado mais simples e direto que nós temos é a morfologia dos fósseis, dos organismos fósseis. Então, a morfologia, no caso do conceito paleontológico, é utilizada em grandes escalas de tempo. Esse conceito foi proposto por George Gaylord Simpson, tá? Ecólogo e paleontólogo, e ele determinou a espécie da seguinte forma: ela é uma linhagem que evolui separadamente de outras, com seu próprio papel evolutivo e as suas próprias tendências evolutivas. Quando nós falamos papel evolutivo, nós estamos falando do papel do organismo na natureza. Então a gente pode já pensar um pouquinho no nicho ecológico. As tendências evolutivas são as adaptações que cada linhagem vai ter ao longo do tempo. Tá? Então, a ideia dele é que uma espécie é uma linhagem que tem aí uma tendência evolutiva e ocupa um papel específico na natureza, tá? Bom, Rodrigo, você disse que o conceito tipológico tinha vários problemas, né? Tem também para a paleontologia? Tem, só que no caso, para a paleontologia, o melhor recurso é a própria morfologia. Então aqui a morfologia cai bem para a ideia de conceito paleontológico de espécie,
tá? Então, para finalizar nossa aula, nós temos diferentes critérios para definir o que é uma espécie, tá? Cada critério vai denotar o que é uma espécie. Nós vimos que existe o conceito tipológico de espécie, biológico, ecológico, fenético e paleontológico, tá? O primeiro determinado pela morfologia, o segundo pelo isolamento reprodutivo, o terceiro pelo nicho ecológico, o quarto pelo fenótipo e o quinto pela morfologia de fósseis. Para encerrar a nossa aula, nós vimos que existem 5 conceitos diferentes de espécie: o tipológico, o biológico, o ecológico, o fenético e o paleontológico. Cada um tem um critério diferente para sua definição. O conceito tipológico, a morfologia; o conceito biológico, o isolamento reprodutivo; o ecológico, o nicho ecológico; o fenético, o fenótipo; e o paleontológico, a morfologia de fósseis. E, só para lembrar, hoje, na biologia e na evolução, o mais aceito é o conceito biológico, porque ele é mais amplo e abarca, ao mesmo tempo, unidades reprodutivas, unidades genéticas e unidades ecológicas. E com isso nós terminamos a nossa aula de hoje.